Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre Espiritismo e hoje vamos tratar de uma dúvida muito comum. Se existem fenômenos falsos e médios enganadores, isso significa que o Espiritismo é falso? Então vamos entender junto esse tema. Sejam bem-vindos aí à aula 5, Fenômenos falsos e médios enganadores. Isso invalida o Espiritismo? Começamos aqui com o primeiro tópico: falsificações existem em todas as áreas. Tá? Então, antes da gente começar a julgar, pensa comigo. Tudo que é verdadeiro pode ser imitado ou falsificado. Então, assim como existe o vidro imitando o diamante, aquele vinho de má qualidade que tenta parecer champanhe, também existem pessoas que simulam fenômenos espíritas para enganar ou chamar atenção. E essa simulação de fenômenos espíritas a gente vê não só assim em lugares específicos, né? Por exemplo, às vezes a gente vê em alguns lugares, alguns templos religiosos, pessoas, né, se fazendo passar por determinados espíritos, né, para poder ganhar atenção, impressionar outras pessoas, né? Então, esse tipo de coisa acontece, mas só porque está tendo aquela simulação, será que o fenômeno não existe? Será que os espíritos de fato não aparecem? Se a gente tem um diamante falso, será que o verdadeiro nunca existiu? Né? Para o falso aparecer, né, ele se fundamentou, ele se espelhou em alguma coisa verdadeira, né? Em algum fato verdadeiro. Então, assim como o diamante verdadeiro continua existindo, os fenômenos espíritas autênticos também continuam sendo uma realidade, né? Estudada e comprovada por quem se dedica ao tema com seriedade. Então, aqui nós temos aqui o médium Antônio Alves, que é esse ser aqui, né? Fornecendo ectoplasma para o espírito que está materializado atrás dele, que é a irmã Josefa, ao lado do médium Chico Xavier. Aqui também é outra imagem, tá vendo? Então, os fenômenos espíritas autênticos continuam sendo uma realidade. O espiritismo não é espetáculo. Então, nesse tópico aqui, a ideia que eu quero passar para vocês é que lá na época de Allan Kardec, hoje bem menos, né, muitos ilusionistas faziam truques de palco imitando fenômenos mediúnicos. Então, os fenômenos mediúnicos eram um espetáculo. As pessoas iam, vamos lá ver o médium tal, materializar um espírito, alguma coisa, né? Isso era comum naquela época, hoje em dia não. Hoje em dia as simulações desses fenômenos mediúnicos acontecem com outros propósitos, mas ainda existe. A pessoa que vê hoje alguém simulando estar com algum tipo de espírito passa a desacreditar, né? Mas se você estudar o espiritismo, você vai saber identificar o que é verdadeiro do que não é. E tem coisa que você nem precisa estudar o espírito para saber que não é o espiritismo, para saber que não está sendo verdadeira aquela simulação ali, né? É só você entender o propósito daquela manifestação. Né? Então, apesar disso, as manifestações reais acontecem. Então, mais uma vez, um link com aquele tópico anterior. Não é porque tem gente que finge receber espírito que os espíritos não existem e que, de fato, se comunicam com as pessoas. Então, nos centros espíritas também acontecem manifestações espíritas. Essas manifestações, elas acontecem em locais e dias apropriados Não é um espetáculo, é feito com pessoas que já estão estudando a doutrina espírita há muito tempo, né? Pessoas que são focadas na caridade, na elevação moral, na busca da verdade. As pessoas que normalmente participam de uma reunião mediúnica num centro espírita, elas não se impressionam facilmente com a aparição de espírito. Na verdade, elas não se impressionam. Desculpa aí que não se impressionam, porque o propósito ali é outro. É entender por que aquele espírito está se manifestando, o que ele quer falar, né? Então, é uma outra situação. E como eu falei antes, nos centros espíritas, kardecistas, tu falo do kardecista porque eu não conheço as outras religiões, para entender as outras religiões ou linhas de estudo, né? Nos centros espíritas, ali é tudo bem, como eu falei, fechado, pessoas com outro propósito que não se impressionam
pelo fato de estar acontecendo um fenômeno espírita ali na frente delas. Então, são ambientes sérios de estudo, pessoas focadas, né? Então, os espíritas estudam, observam e analisam. Eles não fazem show, como eu falei. Não, o foco não é o espetáculo, tá? E as críticas mal fundamentadas, né? Voltamos aqui no tema das críticas. Os críticos fazem acusações sem nunca terem estudado ou participado de uma reunião verdadeira, né? Como a maioria das críticas que aparecem com quase tudo na nossa frente, né? Criticar sem conhecer de fato o que está sendo criticado. A pessoa só conhece um aspecto. Eu só sei que tem espírito lá, né? E com base nisso, uma chuva de críticas, né? Então, normalmente as pessoas não estudam a fundo, nem a raso, né? Nunca participaram de uma reunião verdadeira, e é como se você criticasse, né, um médico por causa de um charlatão que receitou, que fazia, por exemplo, um falso dentista, né, que prejudicou muitos pacientes, e por causa desse falso dentista, criticar todos os dentistas sérios que estudam, né, fizeram faculdade, tiveram inúmeros clientes e nenhum deles teve problema, né? Então, eu julgo um por todos, né? Então, esse é normalmente o posicionamento de quem critica, um por todos, né? E, além disso, o espiritismo não depende de um único médium, de um único lugar. Então, outro ponto é que os espíritos, né, eles aparecem em qualquer lugar. Não é só no centro espírita, não precisa de uma reunião para isso acontecer, né? E o espiritismo não é representado por uma figura de um único médium, né? Como a gente tem lá a Igreja Católica, que tem a figura do Papa, o espiritismo não tem isso. Não tem um palestrante, não tem um médium, né, que represente. Ele é bem amplo, né? Até porque as verdades do espiritismo são amplas, elas não ficam guardadas com uma pessoa só, né? Temos médiuns que têm um pouquinho mais de, não relevância, mas que aparecem um pouco mais. Divaldo Franco, Chico Xavier. Temos também a Zíbia Gasparetto, que ela fez mais os livros, né? Os livros dela são muito conhecidos, né? Mas não são pessoas assim, ela representa, ele representa. Não, só se destacam porque o conteúdo que eles trazem, né? Os livros que eles trazem, são livros que realmente têm uma informação muito interessante ali, um conteúdo moral muito interessante. Mas o espiritismo em si não tem representantes pessoais, assim, uma pessoa, figura que representa o espiritismo, tá? Então, voltando aqui, a falta de estudo leva ao preconceito. O espiritismo não depende de um único médium, de um único médium ou um único lugar. E é uma pergunta para refletir. Você já parou para pensar quantas vezes julgamos algo sem antes estudar ou conhecer de verdade? Isso, como eu falei, não só para o espiritismo, né? Para tudo na nossa vida a gente tem esse péssimo hábito, né? Não é sempre, mas às vezes, né, a gente se precipita e faz uma crítica aí sem ter todas as informações. Então, em resumo, né, as fraudes existem, mas não anulam o que é verdadeiro. O espiritismo não é um espetáculo, nem busca chamar atenção pública. Muitos críticos atacam sem conhecimento real da doutrina. E a força do espiritismo está na experiência pessoal e na universalidade dos fenômenos, né? Como foi falado antes, os fenômenos acontecem a qualquer hora, a qualquer lugar, basta ter um médium ali do lado, né? Às vezes você não é nem médium, mas está recebendo a influência daquele espírito e não está nem percebendo, né? Também não tema isso, isso é normal, isso sempre aconteceu, a gente só está dando um nome aqui, né? Então, experiência pessoal, todo mundo vai passar, todo mundo, né, meio que genérico, mas muitas pessoas vão passar por experiências com espíritos, né, situações, eu vi um vulto, eu senti uma presença, todo mundo tem uma história nesse sentido, né? E como você vê, é algo universal. Só o médium consegue, só o Divaldo Franco consegue ver, falar e psicografar. Não.
Só, né, só um médium específico consegue sim. Não, né? Quem tem a mediunidade vai sentir a presença desses espíritos, né? E o espiritismo, sem impor verdades, procura entender com tranquilidade e razão o que muitos chamam de superstição, buscando o que é verdadeiro. Então, o espiritismo, como dito em várias aulas, não impõe nenhuma verdade, quer entender assim com muita tranquilidade, sem brigas, sem contendas, sem discussões, né? A razão, né? E razão, desculpa, né? Muita tranquilidade e razão, né? O que muitos chamam de superstição, né? E está sempre ali estudando, né? Para entender aqueles fenômenos, né? E tentando entender o que é verdadeiro do que não é. Então, com isso, nós finalizamos aqui a nossa aula 5, tá? Que a gente falou sobre os fenômenos falsos e os médios enganadores e que isso não invalida o espiritismo. E aguardo vocês aí na aula 6, que nós vamos falar o que a ciência pensa sobre o espiritismo. Muito obrigada pela audiência aí de vocês. Espero que tenham extraído aí um bom conteúdo. E caso vocês queiram saber sobre alguma coisa que não está sendo dito aqui ou algum outro tema do espiritismo que vocês têm curiosidade de saber, é só deixar nos comentários, tá? Um abração e até o próximo vídeo.